Salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara, bem-vindos aqui ao canal. Hoje estaremos falando sobre os livros esperados de 2026. No caso, esperados por mim, tá? Eu vou colocar aqui com a apresentação. Aí, vou mudar aqui a tela pra vocês. Que eu fiz aqui um compilado com todos os livros que eu espero. E também coloquei um resuminho de alguns livros, tá? Bom, então tá aqui. Eu separei os livros por editora. Tem algumas editoras que elas publicaram já qual que vai ser a data de lançamento. E tem algumas que não. A maior parte, na verdade, não. E eu fiz aqui a seleção de alguns livros que eu vi das editoras que me interessaram. Então, estarão aqui. Para começar, a editora Aleph. São esses 5 livros. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro é A Viagem de Valentina, do Guilherme Kroll e da Veridiana Scarpelli. É uma leitura infantil, conta a história real de uma primeira mulher no espaço. Esses subtítulos que tem aqui, né? Dá pra ver aqui, mamãos? Dá. Esse subtítulo que tem aqui é que a própria Aleph disponibilizou. Então vai ser pelo primeiro semestre. E ele não tem sinopse ainda. Mas eu achei interessante justamente por esse daqui, que é uma história real e a primeira mulher no espaço. E ela tem uma carinha de novinha. Parece criança mesmo, né? Então eu fiquei bastante interessado no livro, e por isso que ele tá aqui. O segundo livro é O Cálice Contaminado. Esse livro, ele de fantasia, né? Investigação de assassinato e vencedor do Prêmio Hugo 2025. Ele tá prometido também pro primeiro semestre de 2026. Ele é do mesmo autor de Founderside. Aqui é o resuminho que eu fiz, né? Ele é um alto oficial imperial. Um alto oficial imperial morre e a Ana Dolabra, que é a protagonista, vai investigar. E ele é um mundo com magia e tem investigações. Eu sei que ele é muito bem comentado lá fora e eu gostei da premissa. Ele tem, assim, uma pegada meio Sherlock Holmes, só que eu achei legal porque ela é uma protagonista mulher e eu gosto de protagonistas mulheres. Eu espero que seja muito bom, porque ele é muito bem comentado lá fora. The Devils, do Joe Abercrombie. Inclusive tá saindo a trilogia dele também aqui no Brasil, que eu já comprei e tô esperando a Aleph mandar, porque o lançamento é dia 20 de janeiro, se eu não me engano, e hoje é dia 12, então a gente ainda tem um tempo pela frente pra esperar, e daí tem que esperar o envio. Então ele é um livro de jornada épica, fantasia e anti-herói. Eu gosto bastante de anti-herói, e ele tá pro segundo semestre, e eu não li a sinopse, como vocês podem ler que tá escrito aqui, né? Não li a sinopse. Ele é um livro que estava sendo muito bem comentado no ano passado. É um livro que sim, eu quero muito ler. E eu não li a sinopse pra não pegar spoilers, porque eu não gosto de spoilers. Aí o Empire of Silence, do Christopher Ruocchio, acho que fala assim. É Devorador do Sol, da série, né, Devorador do Sol. Ele é ficção científica e space opera. Ele também tá sendo programado pro segundo semestre. Aí esse daqui tem sinopse. Todos lembram dele como o cara que queimou até o último alien Ciel Sim do céu, como o demônio que foi contra as regras imperiais e destruiu um sol, aniquilando 4 bilhões de vidas humanas. Mas ele não é um herói, não é um monstro, nem mesmo um soldado. Esse também é um livro que é muito bem comentado lá fora. Tem muitos livros de fantasia e ficção científica que são muito bem falados lá fora, só que eu nunca peguei eles pra ler, porque eles estavam em inglês. E, assim, eu consigo ler em inglês, mas eu leio romance em inglês. Eu nunca peguei pra ler uma fantasia em inglês. Eu não sei se não teriam termos muito difíceis, e esse daqui é ficção científica, então vai falar de planetas, vai falar de cosmos. E daí eu vou ficar, será que isso daqui é uma palavra que existe? Ou isso daqui é uma palavra que o autor escreveu? Então eu prefiro ler em português. E tô muito feliz que tá vindo mais livros de ficção científica e de fantasia lá de fora aqui pra gente, porque tem muitos bons livros sendo comentados lá fora que a gente tem que ter a oportunidade de ler também. E esse é um deles. E ele é um livro também meio que de anti-herói que eu gosto bastante. Então ele também tá aqui. O próximo é A Espada de Kaigen, não sei. Ele é um livro de alta fantasia. Também tá sendo cotado para o segundo semestre. E ele é um livro de fantasia, e eu quero voltar muito a ler livros de alta fantasia. Eu até falei no vídeo anterior, né, que eu mostrei o compilado dos livros que eu li durante 2025, que eu quero ler, sim, livros clássicos esse ano, mas também quero ler muitos mais livros de alta fantasia. E esse daqui também tá pra lista de livros que vou ficar de olho pra ler em 2026. Talvez fique pra 2027, não tem problema. Mas são livros que estão sendo lançados aqui no Brasil que eu tô de olho. Aí agora da editora Alt. Esses daqui vocês vão ver também que são 3 livros de fantasia. E o último é da Raquel Figueiredo, que é meu super namorado de mentira. Vamos falar sobre eles. Esse daqui eu nem sei falar o nome. Waving Shaw.
seria alguma coisa assim. É uma fantasia gótica de romance. Esses subtítulos aqui agora são feitos pelo Goodreads. Então por isso que eles estão aqui. Ele é escrito por uma refugiada iraniana. Ela acho que mora no Reino Unido, mas ela é uma refugiada iraniana e ela escreveu durante a Covid, que ela tinha que ficar em casa, trabalhar, né, home office, e daí ela começou a escrever sobre a história. Uma jovem consegue ver mortos, faz um pacto com um magnético e perigoso negociante de segredos sombrios para salvar seu irmão. Teve esse ano de 2025 que eu li uma fantasia gótica, que é o Cavaleiro e a Mariposa. Eu gostei muito. Eu nunca tinha, acho que, lido, assim, uma fantasia gótica mais contemporânea, digamos assim, né? Porque tem o Drácula, mas o Drácula eu não li. E esse eu tô bem animada pra ler ele. Eu quero ver, é um romance de estreia, né, da autora. E eu quero ver o que ela vai trazer, assim, no livro. O The Knave and the Moon, da Rachel Gillig, que é a continuação do Cavaleiro e a Mariposa. Ainda não tem sinopse. De novo, ele é um romance gótico, assim como o primeiro e assim como o Ravenshaw. Tá pra sair em setembro, se eu não me engano, a versão em inglês. Não sei se vai ser um lançamento simultâneo. Como a Alt já falou, né, que vai lançar o livro, talvez seja, por favor que seja. E eu quero muito ler ele, obviamente. Gostei muito do primeiro livro e quero ler, sim, a continuação. O The Book of Blood and Roses, da Anne Summerlee. Ele é um livro de fantasia com vampiros e ele é um livro lésbico. É uma caçadora de vampiros, ela tem que se infiltrar numa misteriosa universidade e se apaixona pela sua colega de quarto, uma fascinante vampira. É Romeu e Julieta vampírico, lésbico, perfeito. Não é Romeu e Julieta, mas tudo bem. E o outro da editora Alt, eu acho que eu tenho ele em e-book quando a Raquel Figueiredo ela lançou independente. Eu acho que eu tenho ele pelo Exploda Seu Kindle, que a Isis sempre faz, né? Eu acho que eu tenho ele já no meu Kindle, mas não tenho certeza. Então ele é um romance, ele é fake dating e slow burn, e ele é um herói e uma universitária que vão precisar fingir um relacionamento. Perfeito, perfeito. Ele se passa no Brasil. Se vocês forem ver aqui na capa, tem um ônibus do Rio de Janeiro. E eu tô muito feliz porque a Raquel Figueiredo, ela é uma autora independente e ela vai ganhar uma edição física agora do livro. Perfeito. Aí aqui a editora Record, então são esses os livros. Bora lá. O Fim Chega para Todos, da Evelyn Clark. Ele é de mistério e thriller. Da editora Record também não tem ainda as datas de lançamento. Ele é uma coautoria entre a Via Schwab e a Cat Clark. A Via Schwab, ela é do a vida de Ed LaRue, alguma coisa assim. Ed LaRue, que eu não li, mas que tem muita gente que fala muito bem. Esse daqui não vai ser dentro de um universo fantástico, né? Ele é um livro de romance, mistério e thriller. São 6 autores que vão para uma ilha terminar um livro de um escritor renomado que eles descobrem que morreu. Aí, como prêmios para ser um ghostwriter, para concluir na história, eles vão ter suas carreiras relançadas, mas ele só tem 72 horas para concluir o livro. E, como ele é um livro de thriller, tem um assassinato, tem um sanguinho escorrendo ali na capa, ó. Aqui, ó, tá o sanguinho escorrendo aqui. Então, ele tem potencial para ser um livro muito legal. Eu espero que seja um livro muito legal. Então, esse é um que eu vou ficar de olho para 2026. Ruína Eterna, da Ashigirma, que é a continuação de Inimigo Mortal. Imortal. Eu escrevi mortal ali, mas é Inimigo Imortal, que é uma fantasia, né, uma Dark Academia, que se passa dentro de uma faculdade, com vampiros, e aqui eu coloquei a descrição do primeiro livro, só pra vocês terem uma ideia. Então, cada família tem um vampiro designado, e a Kidan, ela é uma órfã, e a irmã dela some, e ela acha que o responsável é o cruel por encantador Susenius, que é o vampiro designado da família dela. Aí ela vai atrás da irmã dela e passa a morar sobre o mesmo teto do tal vampiro. E essa é a premissa do primeiro livro, e agora eu quero saber o que continua no segundo livro. Em breve, sai o vídeo falando sobre o Inimigo Imortal, que eu já concluí a leitura dele. O próximo livro é A Witch's Guide to Magical Innkeeping, da Sangu Mandana. Ele é uma romantasia cozy, fantasia cozy, não sei se ele é uma romantasia na verdade, mas é da mesma autora de A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que foi um livro que eu li ano retrasado, 2024, e foi um livro que eu gostei bastante. É um livro, apesar dele ser uma fantasia cozy, ele me cativou muito mais do que o Café e Lendas, que apesar de ser cozy também não me cativou nada. Então,
Aqui nesse livro ela perde seus poderes depois de ressuscitar uma recém-morta tia e é exilada da guilda dela. E a busca dela vai ser pra restaurar esses seus poderes. Parece ser muito legal e é da mesma autora de A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Então tem o potencial de ser um livro legal. E são livros que eu tô aguardando, né? Esse aqui é Suzumi. Ele é do mesmo criador de Your Name. Eu não li a sinopse, porque eu sei que eu vou ler e vou chorar, amar e chorar rios, como eu escrevi aqui. Mas sempre quando eu pesquisava Your Name, aparecia esse Suzumi. E daí que eu descobri que é do mesmo autor. E eu tô muito ansiosa por isso, porque Your Name eu li o mangá 2024, 2023. E, meu Deus, é perfeito. E eu não assisti ainda o filme, porque eu não tenho coragem de ir assistir o filme. Mas teremos Suzumi em 2026 e quero muito ler ele, obviamente. Esse daqui é The Rain Shadow Orphans, da Naomi Shiguro. É uma fantasia com mitologia. Ele é inspirado no folclore japonês e filmes do Estúdio Ghibli. Quando eu li que é inspirado em filmes do Estúdio Ghibli, como A Viagem de Chihiro, eu falei, vou ler. Eu amo Estúdio Ghibli, então lerei Loei. Então ele se passa num arquipélago místico com dragões e espíritos do sol, hackers high-tech e bubble tea. Eu escrevi isso daqui porque define assim, tá perfeito. Lerei ele com certeza. Tô com bastante expectativa. Ó, agora que eu vi, tá aqui ó, o dragão aqui ó. Amei. Phoebe Berman perdeu tudo, da Brooke Averick, que é um romance de ficção contemporâneo. Ela tá pra completar 30 anos e ela ainda é virgem e tá faltando um mês pro aniversário dela. Com o mês pro aniversário dela, ela tá disposta a acabar com isso e isso se a ansiedade dela deixar. Eu vi muita gente falando sobre ele lá fora, mas eu descobri que ele não foi lançado ainda. Daí eu fiquei, como que tem tanta gente falando sobre ele? Porque tem bastante gente com capa assim do livro, já falando sobre ele no TikTok. Isso quando eu usava TikTok, então já tem bastante tempo. Apareceu já pra mim algumas coisas sobre ele no Twitter. Então eu fiquei, como que estão falando sobre ele se ele ainda nem foi lançado lá fora? Porque quando eu fui colocar aqui as coisas do Goodreads, eu vi que ele não foi lançado. Eu fiquei, ué, como assim? Mas tudo bem. É um livro que tá aí na minha lista como possíveis leituras para 2026, porque eu vou ficar de olho nele. Mesa para Dois, da Lara Dickman. Ele também é um livro de romance. Pós-pandemia, dois editores rivais são obrigados a dividir uma mesa em diferentes dias da semana. Eles nunca se viram, mas esse é um post-it passivo-agressivo no vaso de cacto que eles compartilham. Quando eu contei essa sinopse aqui pro meu marido, eu conto sempre do livro que eu tô lendo pro meu marido. Ele falou assim, tipo aquele livro que você leu, que era acho que de um enfermeiro, ou ela era enfermeira, que eles ficavam deixando post-it pra eles no apartamento. Meu marido lembrou de Teto para Dois quando eu li essa sinopse. Esse é Mesa para Dois, mais ou menos a mesma premissa. Mas é um livro de romance, é pelo selo da Verus. Aqui, né, dá pra ver que é o selo da Verus. Quero, sim, muito ler ele. O próximo é o Experimento, da Maria J. Morillo. Também é um livro de romance. Também acho que é pela Verus. Não tá com a capa aqui nacional. Eu acho que ele tá pra lançar logo, não tenho certeza, mas eu acho que ele é pra um lançamento logo. A Marianto, a protagonista, ela perde o namorado e um emprego. Ela pega um artigo da revista de como reconquistar o namorado. Aí ela acaba aceitando um freela, porque ela tá desempregada, numa competição de cantores e vira assistente do Simon Areasa, o cantor principal da banda favorita indie dela. Pelo que eu li pela sinopse, ele vai tacar fora esse artigo de revista que ela pegou de como reconquistar o namorado e vai ajudar ela a reconquistar o ex-namorado dela. Tem tudo pra ser um romance muito bom. Um livro muito bom. Aí, 6 Meses para Casar, da Kozuki Ohashi. Acho que é assim. Ele é um romance de ficção. A Sayaka Kuroki pensava que tinha uma vida resolvida até encontrar uma calcinha na cama do noivo. Ela tá desempregada e pede emprego na revista que trabalhava, mas o cargo dela já tá ocupado e ela vai ter que trabalhar em outro setor. O chefe dela pede que ela se case em 6 meses e faça uma reportagem sobre Konkatsu, a arte da busca por um marido que tem lá no Japão. Parece que vai ser assim uma ideia. É tipo você ler sabe o filme Como Perder um Namorado em 10 Dias? Só que a versão reversa dele. Achei a ideia muito legal. E daí o último é Bala no Alvo, Dente de Leão, da Gil Domingues, que é autora nacional. Eu nunca li um livro dela.
Mas eu acho que esse daqui vai ser um dos livros que eu vou ler, sim. Ele é um romance de faroeste lésbico. Então ele tem meio que uma pegada assim, Romeu e Julieta, de famílias rivais, romance proibido entre duas moças, né? Perfeito. Vamos lá. E aqui, como menções honrosas, temos 5 livros. É porque eu não... Não que eu não tenha gostado de outros das editoras, mas esses daqui foram os que eu vi que me chamaram a atenção. E tem outros também que são continuações, que eu não coloquei aqui, tem porque eu ainda não li o primeiro, tem N motivos, mas que esses daqui foram os que mais me chamaram dessas editoras. O primeiro é Chuck and Play, da editora Arqueiro, que é da L. Hazelwood. Esse daqui, ele é um audiobook, e ela vai trazer a versão escrita dele, e parece que são 2 gamers. Por isso que é Chuck and Play. Esse eu tô bem ansiosa. E daí pela editora Jangada é Blood Over Bright Haven, alguma coisa assim, da M.L. Wang. Esse é um livro, eu acho que ele tem continuação, inclusive, mas que era um livro de fantasia que o pessoal falava muito bem lá fora. Eu não vou trazer muita coisa sobre sinopse deles aqui, nem nada. É só pra dar um apanhadão aqui de outras editoras que eu também vou ficar de olho, tá? E esse é um deles que eu sei que era muito bem comentado lá fora e tenho curiosidade pra ler ele. Pela editora Trama, Elantris, do Brandon Sanderson. Não é confirmado. Eu sei que vai sair o outro, A Segunda Era de Mistborn. Tá pra sair também o 5º livro, eu acho, do Relato das Guerras das Tempestades. Eu não tenho certeza se Elantris vai ser lançado ou se é papo do pessoal que é fã. Não sei. Mas, Trama, poxa, tá na hora, né? Já passou da hora de trazer Elantris aí pra gente. Por favor. Pela editora Bloom, na Companhia das Letras, tem Leave Me Behind. Esse tinha data, eu não lembro agora, mas é pra sair, acho que em junho ou julho. Aí o próximo livro no outro mês e o outro no outro mês. Por isso que eu acho que é em julho, porque daí o outro é em agosto e o outro é em setembro. É um livro por mês, que é Leave Me Behind, da Kemi Moronova, alguma coisa assim. Eu lembro que eu li a sinopse dele e falei assim: é pra ser um Enemies to Lovers, que também é uma trope de romance que eu gosto bastante. E ele tem, acho que, uma pegada meio de fantasia. Não tenho certeza. Não vou dar muita informação, porque eu também não lembro. Mas eu li e falei bem assim, esse livro vai ser muito bom. E daí eu coloquei aí. E por último, que tá aqui na lista, foi adicionado depois que eu já tinha até feito todo isso daqui. Eu já tinha me programado pra gravar. E daí saiu os livros da editora Rocco. E saiu que Tusk Love, da Thea Guanzon, vai sair por eles. Isso daqui foi uma piada interna do Critical Role, pelo que eu entendi, que faz campanhas de jogos de D&D. E a Thea Guanzon criou o livro baseado nessa piada, porque acho que uma das que jogam lá, né, falou: imaginou já um livro de putaria entre um orc e não sei o que, e daí até a Gonzalo pegou a história e criou o livro. É basicamente isso. E teremos esse livro aí esse ano, e obviamente eu vou ler porque eu gosto muito da história da Thea Guanzon. No Guerra dos Furacões, gosto muito dela. Guerra das Tempestades, eu confundo o que tipo de guerra é entre ela e do Brandon Sanderson. Então, Guerra de alguma coisa. Acho que é dos Furacões. Que eu gostei muito, que é uma fanfic Halo. Muito boa a escrita dela. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa lista de livros para 2026 que eu tô ansiosa. Que 2026 aí tragam ótimas leituras pra gente. Livros 5 estrelas, que é isso que importa. Boas leituras e livros mais baratos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses livros aí que eu tô curiosa pra ler em 2026. E me diga aí se vocês estão curiosos com algum dos livros desse. Eu vi também que vai sair A Montanha Mágica, só que esse livro eu já tenho pela Penguin. Eu tenho esse livro por outra editora, não lembro qual que é, mas eu tenho ele em capa dura. Tem livros também que eu não coloquei aqui na lista porque são continuações. Por exemplo, tem o segundo livro do John Green, acho que esse é o nome dele, que vai sair pela Trama, só que eu não li o primeiro livro, que é A Fúria dos Deuses, se eu não me engano. Eu não li o primeiro livro, então não tem por que eu colocar o segundo. Esses são livros que eu tô ansiosa no momento porque eu já li o primeiro ou porque eu tenho curiosidade pra ler eles. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha listinha. Eu vou deixar salvo esse arquivo, porque daí no final do ano eu quero ver quais deles que eu li. Porque assim, esse ano não vou fazer promessas. As minhas únicas promessas são que eu quero ler livros clássicos esse ano. Já tô começando essa jornada de livros clássicos. Quero ler meus livros de fantasia e de romance. Mas eu não vou falar assim, quero ler esses aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir cumprir essa meta. A gente continua se vendo aqui durante esse ano de 2026. Beijos e até mais.